Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Durante o Cretáceo Inferior, o continente que hoje conhecemos como América do Norte não se parecia em nada com o bloco compacto que ocupa o hemisfério ocidental. As placas litosféricas estavam em pleno movimento. Os oceanos do mundo atingiram níveis incomumente altos e a atmosfera retinha mais calor do que em quase qualquer outro período do Mesozoico. Dessa combinação geológica surgiu um dos oceanos interiores mais notáveis da história do planeta. O Mar Interior Ocidental, também conhecido como Western Interior Seaway, mas que os especialistas frequentemente se referem simplesmente como Seaway. Um mar que, por milhões de anos, dividiu a América do Norte em duas massas continentais isoladas. A história deste mar começa com a subducção da placa oceânica de Farallon, sob a placa norte-americana. À medida que a crosta oceânica mergulhava no manto, uma quantidade colossal de magma se acumulava nas profundezas, causando o levantamento em larga escala da crosta continental para o oeste. Paradoxalmente, esse levantamento criava uma depressão gradual no interior, que se estendia do atual Golfo do México até o Ártico canadense. Foi um afundamento lento, quase imperceptível, mas que durou milhões de anos. A depressão resultante tornou-se a bacia perfeita para um futuro mar interior. Enquanto isso, o nível global do mar subia devido ao aumento da atividade vulcânica nas cristas oceânicas. O fundo do mar, levantado pelo magma, empurrava enormes volumes de água em direção aos continentes. As águas quentes do Cretáceo não encontraram resistência quando começaram a inundar as partes mais baixas da América do Norte. Primeiro, elas penetraram pelo sul, onde se uniram às águas do futuro Golfo do México. Em seguida, avançaram pelo norte, descendo da região do atual Mar de Beaufort. Finalmente, ambas as invasões marinhas se encontraram no centro do continente, criando uma passagem oceânica com milhares de quilômetros de comprimento e centenas de quilômetros de largura. Essa vasta massa de água dividiu o continente em duas grandes ilhas, Laramídia a oeste, uma faixa montanhosa e vulcânica, onde se desenvolveriam alguns dos dinossauros mais notáveis do Cretáceo, e Apaláchia a leste, uma região úmida, arborizada e paleontologicamente menos explorada. O Mar Interior Ocidental tornou-se uma fronteira natural, um oceano que separava dois mundos biológicos que mal interagiam entre si. O que prosperava em Laramídia poderia ter desaparecido em Apaláchia, e o que evoluía em Apaláchia raramente cruzava para o oeste. O mar atuou como uma barreira evolutiva, moldando linhagens distintas, desde os hadrossauros até os ceratopsianos. O Seaway não era apenas um mar interior. Era um corpo d'água dinâmico e em constante mudança, com variações surpreendentes em profundidade, temperatura e salinidade. Em alguns trechos, atingia mais de 600 metros de profundidade. Em outros, não ultrapassava 50. Suas costas eram instáveis, avançando e recuando à medida que o nível do mar global mudava ao longo de milhões de anos. Correntes marinhas impulsionadas por rios colossais que desciam das montanhas elevadas do oeste criavam áreas de turbulência onde os nutrientes eram constantemente renovados. Esse movimento constante alimentava um ecossistema repleto de vida. Plâncton, peixes ósseos, tubarões primitivos, tartarugas marinhas gigantes, enormes aves marinhas e, acima de tudo, os grandes répteis marinhos que dominariam o Seaway durante sua era de ouro. A geologia mostra que as águas do Seaway eram por vezes tão ricas em nutrientes que causavam episódios anóxicos, onde as águas profundas ficavam completamente desprovidas de oxigênio. Durante esses períodos, qualquer organismo que mergulhasse no fundo
era preservado com incrível precisão. Sedimentos finos, poeira marinha praticamente microscópica, cobriam os corpos, não lhes dando chance de se decompor. É por isso que hoje existem fósseis de peixes, tartarugas e répteis marinhos que preservam tudo, desde cartilagens até vestígios orgânicos de pele. Cada camada anóxica é uma história congelada desse mar interior. A oeste, as montanhas rochosas em ascensão estavam apenas começando a se formar. Seu levantamento inicial alimentou uma rede de rios e deltas lamacentos que desaguavam diretamente no Seaway. Esses deltas, especialmente os localizados nos atuais Utah e Wyoming, tornaram-se verdadeiras fábricas de sedimentos. Restos de animais que viviam ou morriam nas áreas costeiras eram arrastados pelas correntes para o fundo do mar. A textura da lama era tão fina que os fósseis preservados ali exibem detalhes excepcionais, desde impressões de escamas até vestígios deixados pela fase inicial de decomposição do corpo antes de ser selado para sempre. Ao norte, o Seaway estava conectado aos mares frios do Ártico, criando uma estranha mistura de águas quentes e frias que, em alguns períodos, influenciou profundamente a distribuição das espécies. Foi ali que prosperaram cefalópodes gigantes, amonites de tamanhos enormes e peixes predadores que hoje só encontramos em camadas do Cretáceo do centro do Canadá. A interação dessas duas correntes, uma quente e outra fria, criava áreas de extrema abundância, semelhantes aos afloramentos modernos que concentram a vida nos oceanos atuais. A paisagem costeira do Seaway mudava constantemente. Durante os períodos de maior inundação, o mar era vasto, comparável ao Mediterrâneo de hoje. Mas durante as regressões, quando o nível do mar baixava, extensas planícies lamacentas emergiam, rapidamente colonizadas por plantas do Cretáceo, coníferas, cicadáceas e florestas úmidas de angiospermas primitivas. Nessas costas viviam dinossauros que outrora caminhavam a poucos quilômetros de ambientes de mosassauros, sem saber que o mar que se estendia diante deles era a causa de seu isolamento e evolução independente. As águas do Seaway desempenharam um papel crucial na estabilidade climática do continente. Elas funcionaram como um enorme regulador térmico. Durante os anos extremamente quentes do Cretáceo, o Seaway moderava as temperaturas costeiras e distribuía a umidade para o interior. Durante os invernos amenos, retinha o calor, impedindo que o clima continental se tornasse mais extremo. Para muitos ecossistemas, esse mar interior foi uma fonte constante de equilíbrio climático, um amortecedor natural que promovia uma explosão de biodiversidade. Paleontólogos modernos reconstruíram a origem do Seaway através de uma tapeçaria de sedimentos marinhos, fósseis dispersos e registros isotópicos que revelam variações de salinidade e temperatura. Pouquíssimos ambientes na história da Terra ofereceram condições tão perfeitas para a fossilização. Cada camada sedimentar é um testemunho silencioso de um mundo perdido sob as águas. As rochas do Kansas, Dakota do Sul, Colorado e Novo México contêm entrelaçadas as pistas definitivas de um antigo oceano interior. Às vezes, uma única camada de rocha pode mostrar, em poucos metros, verticalmente centenas de milhares de anos de história geológica e marinha. Gradualmente, o Seaway atingiu sua máxima extensão durante o período cenomaniano-turoniano, há cerca de 94 milhões de anos. Era um mar interior vibrante, repleto de predadores mortais, criaturas gigantes e cadeias alimentares complexas que se estendiam da superfície às águas profundas. Nessas profundezas escuras, silenciosas e quase sem oxigênio, preparavam-se alguns dos fósseis mais espetaculares já descobertos. E a cada fóssil encontrado, um pouco mais da época em que a América do Norte era dividida em duas por um mar interior, que rivalizava em tamanho com alguns oceanos modernos, é revelado. Os mosassauros, os governantes absolutos do Seaway. Esses répteis marinhos, descendentes distantes de
lagartos terrestres, surgiram relativamente tarde durante o Cretáceo, mas em apenas alguns milhões de anos tornaram-se os senhores incontestáveis dos oceanos. Sua ascensão coincidiu com o desaparecimento gradual de outros grandes predadores marinhos, como os pliosauros, criando uma lacuna ecológica que os mosassauros exploraram com eficiência devastadora. A origem desses répteis pode ser rastreada até pequenos lagartos semiaquáticos do Cretáceo inferior. Eram criaturas ágeis, adaptadas a ecossistemas fluviais e costeiros, e alguns deles começaram gradualmente a passar mais tempo na água do que em terra. Com o tempo, seus membros se transformaram em nadadeiras e seus corpos se alongaram. Desenvolveram uma musculatura propulsora que lhes permitiu mover-se com surpreendente velocidade. Essa mudança anatômica marcou a transição para os primeiros mosassauros verdadeiros, répteis ainda pequenos, mas já totalmente marinhos. A partir desse ponto, a evolução acelerou. Os mosassauros demonstraram uma capacidade evolutiva notável. Em relativamente poucos milhões de anos surgiram linhagens que variavam desde os esguios e rápidos clidastes, que raramente ultrapassavam 4 metros, até os gigantescos tilossauros e mosassauros, que atingiam dimensões comparáveis a um ônibus moderno. O Seaway tornou-se seu laboratório evolutivo, um ecossistema que oferecia um suprimento abundante de alimento e poucos concorrentes reais. Cada espécie encontrou seu nicho ecológico, permitindo que várias espécies coexistissem sem canibalizar mutuamente seus principais recursos. A característica mais distintiva dos mosassauros era seu sistema de locomoção. Ao contrário dos pliosauros, que dependiam do movimento coordenado de suas nadadeiras para gerar impulso, os mosassauros usavam quase todo o corpo como ferramenta de propulsão. Seus troncos flexíveis ondulavam de forma semelhante aos tubarões modernos, enquanto a cauda equipada com uma forte barbatana vertical lhes proporcionava aceleração instantânea. Esse tipo de movimento lhes permitia realizar ataques surpresa com velocidade inesperada, tornando os predadores altamente eficazes no estilo de ataque furtivo. Sua mandíbula também era uma maravilha evolutiva. Os mosassauros possuíam mandíbulas capazes de se abrir em larguras incríveis devido a articulações extremamente flexíveis, uma característica que compartilhavam com as cobras modernas. Essa estrutura lhes permitia engolir presas relativamente grandes, mesmo aquelas que pareciam exceder o diâmetro normal de sua garganta. Seus dentes eram inclinados para trás, projetados para prender e segurar a presa, sem permitir que ela escapasse. Uma vez que um animal estivesse entre suas mandíbulas, não havia retorno. Os hábitos alimentares dos mosassauros variavam de acordo com a espécie. Os clidastes patrulhavam as águas superficiais em busca de peixes pequenos, cefalópodes e presas rápidas. Eles agiam como os equivalentes ecológicos dos golfinhos modernos. Em contraste, o platecarpus, de tamanho médio, parecia habitar águas mais profundas, caçando cardumes inteiros de peixes ósseos e lulas jovens gigantes. Mas os verdadeiros gigantes do Seaway, o Tilosaurus e o Mosasaurus, preferiam presas muito maiores. Tartarugas marinhas, aves marinhas descansando na superfície, plesiosauros jovens e até mesmo outros mosassauros. Além de sua eficiência como predadores, os mosassauros possuíam um metabolismo surpreendentemente ativo. Alguns estudos sugerem que eles poderiam ter sido animais parcialmente endotérmicos, capazes de manter sua temperatura corporal mais alta do que a água circundante. Isso lhes dava uma vantagem considerável em termos de velocidade e resistência, especialmente em um mar tão vasto e diversificado quanto o mar interior ocidental. Eles podiam percorrer longas distâncias em busca de alimento, colonizar áreas costeiras durante períodos de abundância e retornar ao oceano aberto quando a concorrência aumentava. Outra característica notável era sua capacidade sensorial. Canais neurais em seus crânios sugerem que eles eram capazes de detectar vibrações e movimentos
de baixa frequência na água, de forma muito semelhante aos tubarões modernos. Essa capacidade lhes permitia localizar presas mesmo em águas turvas ou durante a noite. Em um ecossistema dominado por predadores, essa vantagem sensorial era a diferença entre sobreviver e se tornar alimento para um rival maior. O Seaway oferecia condições ideais para seu sucesso. Águas quentes, biomassa abundante e uma topografia submarina que incluía plataformas costeiras, depressões profundas e vastas planícies lamacentas. Os mosassauros colonizaram praticamente todas as áreas do mar. Alguns preferiam áreas próximas à costa, onde podiam aproveitar os cardumes de peixes que migravam com as correntes quentes. Outros se aventuravam em mar aberto, onde encontravam presas maiores e menos concorrência. Essa segregação ecológica impedia conflitos entre espécies e permitia que várias espécies atingissem tamanhos enormes sem se atrapalhar significativamente. Fósseis excepcionalmente bem preservados, encontrados no Kansas, Texas e Dakota do Sul, mostram detalhes impressionantes de sua anatomia interna. Em uma das descobertas mais notáveis, paleontólogos identificaram restos de traqueias, tecidos moles e contornos possíveis de pele em espécimes de platecarpos, que foram preservados por episódios anóxicos que selaram seus corpos antes que a decomposição progredisse demais. Essas descobertas confirmaram que os mosassauros possuíam caudas com barbatanas verticais bem desenvolvidas, aproximando-os ainda mais da biomecânica dos tubarões modernos. Embora fossem os reis música de Seaway, os mosassauros também enfrentavam perigos constantes. Os filhotes eram vulneráveis a ataques de tubarões, peixes gigantes. Música, como os esfactinos e indivíduos adultos de sua própria espécie. Cicatrizes em ossos de muitos espécimes adultos mostram que lutas intra-espécies eram comuns. Alguns apresentam mordidas profundas, marcas de dentes e fraturas que cicatrizaram com o tempo. Esses registros fósseis revelam um comportamento social complexo, provavelmente dominado por competições territoriais ou disputas por presas. Em um ecossistema tão competitivo, cada dia poderia ser uma batalha pela sobrevivência. A reprodução dos mosassauros também contribuiu para seu sucesso. Ao contrário dos plesiosauros, que provavelmente davam à luz em grandes profundidades, os mosassauros parecem ter preferido áreas relativamente protegidas perto das costas interiores de Seaway. Lá, os filhotes encontravam abrigo temporário entre a vegetação marinha e áreas pantanosas antes de se aventurarem em mar aberto. Esse tipo de estratégia reprodutiva permitiu que mantivessem populações estáveis, mesmo durante períodos de flutuações ecológicas. Os mosassauros dominaram os mares de Seaway por quase 20 milhões de anos, do Cenomaniano ao início do Maastrichtiano. Durante esse tempo, suas linhagens evoluíram para formas cada vez mais especializadas. Alguns desenvolveram mandíbulas robustas para esmagar conchas de amonites ou tartarugas. Outros aprimoraram corpos aerodinâmicos projetados exclusivamente para perseguir presas rápidas. E gigantes da linhagem, como o Tilosaurus, desenvolveram massas capazes de dar golpes como verdadeiros arietes submarinos. O Tylosaurus, um predador com um ariete integrado. Na vasta cena do mar interior ocidental, onde tubarões gigantes, plesiosauros ágeis e peixes predadores como os chifactinos competiam, surgiu um superpredador cuja própria forma inspirava respeito, o Tylosaurus. Entre todos os mosassauros que dominaram este mar interior, este colosso se destacava por sua agressividade, tamanho imponente, música e, acima de tudo, uma arma natural sem igual na época, um crânio reforçado e alongado que funcionava como um verdadeiro ariete submarino. O Tylosaurus surgiu durante o final do Cretáceo, aproximadamente 88 milhões de anos atrás. Em um período em que os predadores marinhos de Seaway
competiam ferozmente por recursos crescentes, mas intensamente divididos. Desde o momento de sua aparição, este mosassauro exibiu uma anatomia radicalmente diferente de seus parentes próximos. A característica mais marcante era sua face longa e maciça, uma protuberância óssea sem dentes na frente do focinho, conhecida como tilos do grego, que significa protuberância. Essa estrutura servia como uma arma de impacto, tornando-o um predador capaz de atacar Música primeiro com um golpe devastador, antes de usar suas mandíbulas ameaçadoras. Paleontólogos acreditam que este ariete natural tinha várias funções. Por um lado, servia como uma ferramenta para atingir grandes presas e Música, surpreendê-las por baixo ou pelos lados, atordoando-as antes de uma mordida fatal. Por outro lado, também era usado em confrontos territoriais com outros mosassauros, permitindo que o Tilosaurus infligisse danos letais contra rivais de tamanho semelhante. Em alguns fósseis, observam-se fraturas de costelas e massas esmagadas que, quase música, correspondem perfeitamente à forma das protuberâncias frontais deste animal, sugerindo que os golpes eram específicos, precisos e extremamente violentos. Música, mas o golpe em si não era suficiente para explicar seu domínio. Música. O resto de sua anatomia foi projetado para velocidade, força e resistência. O Tilosaurus atingia comprimentos entre 12 e 14 metros, e algumas descobertas fragmentárias sugerem a possibilidade música da existência de espécimes ainda maiores. Seu corpo era mais esguio do que o de outros mosassauros gigantes com musculatura desenvolvida que lhe permitia realizar ataques relâmpago. Sua cauda, coroada por uma barbatana vertical bem desenvolvida, gerava impulsos poderosos que podiam impulsioná-lo a velocidades incríveis para um réptil marinho do Cretáceo. Seu crânio, além da protuberância óssea na frente, continha mandíbulas equipadas com mais de 100 dentes afiados, Música, ligeiramente curvados para trás. Cada dente projetado para perfurar e segurar. Não. Música, para cortar delicadamente. Quando mordia, a presa ficava presa entre esses ganchos naturais, sem chance de escapar. Os músculos da mandíbula eram tão fortes que podiam rasgar carne e esmagar ossos com facilidade. Uma única mordida poderia ser suficiente, Música, para matar ou incapacitar uma grande presa. O Tylosaurus exibia um comportamento predatório oportunista, mas eficaz. Fósseis revelam uma dieta diversificada que incluía peixes grandes, tubarões, aves marinhas, tartarugas, plesiosauros jovens e, ocasionalmente, outros mosassauros. Uma famosa descoberta no Kansas mostrou restos de uma ave marinha do Cretáceo, a Respornis, no estômago fossilizado de um Tylosaurus, juntamente com vértebras de peixe e fragmentos de ossos pertencentes a uma presa ainda não identificada. Esse onivorismo predatório mostra que o Tilosaurus aproveitava qualquer oportunidade, independentemente de a presa estar viva ou morta. Um dos comportamentos mais intrigantes derivados de descobertas fósseis é sua aparente tendência a atacar presas por baixo. Seu ariete frontal funcionaria de forma semelhante ao comportamento das orcas modernas, que atingem grandes presas para atordoá-las antes de devorá-las. Esse paralelismo sugere não apenas um comportamento complexo, mas também uma estratégia de caça que combinava força bruta com uma quantidade significativa de precisão. O Tilosaurus não era apenas grande, era inteligente na forma como aplicava sua força. A disposição de seus olhos também trazia vantagens. Estavam localizados nas laterais do crânio, permitindo um amplo campo de visão periférica, crucial para detectar presas em um ambiente tridimensional como o de Savoy. Seus sentidos eram provavelmente sintonizados para captar vibrações na água, permitindo-lhe antecipar os movimentos de presas escondidas em águas turvas ou mesmo em áreas ligeiramente profundas onde a luz era escassa. Suas habilidades sensoriais o tornavam
um caçador eficaz, em quase todas as condições de luz. Apesar de seu tamanho imponente, houve momentos em que o Tilosaurus preferia caçar em águas relativamente rasas. Isso permitia que ele aproveitasse as migrações sazonais de peixes, tartarugas e aves marinhas que se deslocavam para áreas costeiras para se alimentar ou se reproduzir. Durante esses períodos, o Tilosaurus patrulhava as costas lamacentas e as plataformas litorâneas de Sevway, usando a surpresa como sua principal vantagem. Ataques contra cardumes de peixes eram tão violentos que é possível que alguns espécimes ficassem temporariamente atordoados pelo impacto, o que parecia não incomodá-los muito. Sua agressividade não se limitava à caça. Evidências de conflitos intra-espécies sugerem que ele lutava com outros mosassauros da mesma espécie, ou com rivais de outras espécies. Marcas de dentes em espinhas, fraturas curadas em costelas e perfurações nos ossos das massas indicam que esses animais podiam se enfrentar em rituais de competição, seja por comida, território ou parceiros. Nesse contexto, a protuberância frontal do Tilosaurus teve que ser uma ferramenta dissuasora e, quando necessário, uma ferramenta de destruição. No entanto, o Tilosaurus não era invencível, embora dominasse a maioria, não estava completamente isento de riscos. Tubarões gigantes como o Cretoxyrina, apelidado de Grande Branco do Cretáceo, podiam enfrentar jovens Tylosaurus se a oportunidade surgisse. Além disso, os filhotes recém-nascidos eram extremamente vulneráveis, e muitos não atingiam a idade adulta devido à implacável pressão competitiva do ecossistema. A vida em Sevway era um ciclo constante de predação, mesmo para o rei indiscutível do mar. Além de sua força física, o Tilosaurus se destaca por sua abundância, com que aparece nos registros fósseis no centro da América do Norte. Camadas de calcário no Kansas revelam uma história contínua desses gigantes, sugerindo que Sevway era seu território principal e que prosperaram lá por milhões de anos. Sedimentos finos e condições anóxicas de algumas camadas permitiram a preservação de espécimes com detalhes excepcionais, desde a estrutura de suas mandíbulas até fragmentos de pele que revelam padrões de escamas. Estudos anatômicos recentes mostram, que o Tilosaurus possuía pulmões muito eficientes capazes de armazenar grandes volumes de ar, o que lhe permitia mergulhar por longos períodos sem a necessidade de subir constantemente à superfície. Essa capacidade lhe dava a liberdade de caçar em áreas profundas, onde outras criaturas de superfície não podiam segui-lo por muito tempo. Nas profundezas, o Tilosaurus se movia como um fantasma, invisível até que um impacto viesse da escuridão. O comportamento reprodutivo do Tilosaurus permanece em debate, mas paralelos com outros mosassauros sugerem que ele provavelmente dava à luz seus filhotes em águas mais calmas e protegidas. É possível que existissem áreas de reprodução ao longo da costa de Sevway, onde os jovens encontravam abrigo temporário antes de se aventurarem em mar aberto. Lá, em águas rasas, eles aprendiam seus primeiros movimentos de caça antes de se tornarem predadores de elite. O mosassauro, o superpredador final. No centro da parte mais escura do mar interior ocidental, onde as águas profundas permaneciam em penumbra, mesmo nos dias mais claros do Cretáceo, reinava uma criatura cuja mera presença perturbava o equilíbrio do ecossistema. O mosassauro, o maior e mais poderoso de todos os mosassauros, surgiu como o ápice de quase 30 milhões de anos de evolução predatória. Era o superpredador final, um animal construído para dominar com força bruta, sentidos aguçados e mandíbulas que rivalizavam com os maiores crocodilos marinhos modernos. O mosassauro surgiu em cena durante o Maastrichtiano, nos capítulos finais do Cretáceo. Sua origem estava ligada a uma linhagem de mosassauros robustos
que aumentavam seu tamanho à medida que exploravam nichos ecológicos cada vez mais ambiciosos. Seu corpo alongado, musculatura poderosa e barbatana caudal desenvolvida mostravam um grau de perfeição adaptativa que nenhum outro música réptil marinho alcançou. Em sua maturidade, ele podia exceder 15 metros de comprimento, e alguns especialistas sugerem que espécimes excepcionais poderiam atingir 17 ou 18 metros, rivalizando em tamanho com os maiores predadores oceânicos de todos os tempos. Enquanto o Tilosaurus inspirava terror com sua velocidade e arietes frontais, o Mosasauro o fazia puramente com sua presença física. Seu crânio, mais largo e volumoso, abrigava mais de 40 pares de dentes cônicos e afiados voltados para dentro. Cada dente uma armadilha mortal projetada para cortar carne forte, esmagar ossos e segurar a presa em um ângulo do qual não havia escapatória. O que realmente o diferenciava era a forma como usava seu crânio como uma alavanca destrutiva. Sua mordida superava a força de qualquer mosassauro conhecido, uma força que poderia ser comparada a alguns predadores de ponta na história natural. Anatomicamente, o mosassauro era mais volumoso que seus parentes. Possuía musculatura reforçada na base do pescoço, permitindo-lhe mover a cabeça com força explosiva. Suas costelas eram mais fortes e robustas, projetadas para suportar torções intensas durante lutas com presas grandes. Cada vértebra contribuía para um eixo corporal que gerava uma força de propulsão comparável à de um tubarão branco moderno, mas com um tamanho consideravelmente maior. Sua pele, provavelmente escamosa e manchada, o ajudaria a se camuflar nas águas turbulentas de Seveway, obscurecendo sua silhueta enquanto espreitava das profundezas. O Mosasauro também era um caçador paciente, ao contrário dos ataques impulsivos do Tilosaurus. Sua técnica de caça se concentrava em emboscadas silenciosas. Permanecia escondido sob as correntes, subindo lentamente sem criar turbulência perceptível, emergindo sob a presa com uma aceleração brutal. Quando atacava, o fazia em um único movimento decisivo. Não precisava de uma segunda chance. Uma única mordida de suas mandíbulas poderia partir o casco de uma tartaruga ao meio, ou arrancar um membro de um jovem plesiosauro antes que ele pudesse reagir. Seu estilo de caça combinava força bruta com precisão cirúrgica. Sua dieta era a mais ampla entre os mosassauros gigantes. Consumia peixes grandes, aves marinhas, tartarugas, tubarões, plesiosauros e até mesmo outros mosassauros, se a oportunidade surgisse. Uma descoberta fóssil em Dakota do Sul mostrou marcas de mordida atribuídas ao mosassauro na pelvis de um plesiosauro, sugerindo que ele não hesitava em atacar outros predadores de Seveway. Essa agressividade, longe de ser um incidente isolado, parece ser uma característica comum de seu comportamento. Ao contrário do Tilosaurus, música que preferia ataques diretos e golpes violentos, o mosassauro frequentemente usava a técnica de rasgar. Uma vez que capturava uma presa, ele sacudia a cabeça de um lado para o outro com tanta força que rasgava grandes pedaços de carne em segundos. Essa estratégia exigia um controle muscular e coordenação notáveis. Evidência de que o mosassauro não era apenas poderoso, mas também um predador altamente especializado. Os vestígios fósseis revelam outro aspecto crucial: a sua capacidade de dominar as profundezas do Seaway. As adaptações anatômicas do mosassauro sugerem que ele podia descer a profundidades onde a luz era mínima. Os seus olhos, relativamente grandes em proporção ao crânio, indicam que ele dependia de uma visão altamente desenvolvida, capaz de captar contrastes em condições de pouca luz. Esta capacidade sensorial tornava-o um predador mortal, tanto na superfície como nas águas abissais do mar interior. Os filhotes de mosassauro, tal como em todos os mosassauros, nasciam vivos. Isso implicava uma estratégia reprodutiva,
que provavelmente ocorria longe das partes mais profundas do Seaway. É possível que as fêmeas se deslocassem para áreas costeiras mais seguras para dar à luz, onde os riscos eram menores e as correntes menos perigosas. Mesmo nessas áreas, no entanto, os recém-nascidos enfrentavam um mundo onde tubarões, peixes gigantes e outros mosassauros representavam um perigo constante. Apenas uma pequena fração dos filhotes atingia a idade adulta. Os encontros entre mosassauros eram provavelmente frequentes. Fósseis com sinais de mordidas curadas em vértebras e na região do focinho indicam intensos conflitos territoriais. Num ecossistema onde cada recurso era disputado por predadores enormes, os confrontos eram inevitáveis. O mossasauro, com a sua força avassaladora e mordida incomparável, deve ter sido um adversário temível, mesmo para outros gigantes marinhos. O seu domínio, no entanto, não estava isento de ameaças. Indivíduos jovens ou doentes podiam cair presas de tubarões como o Cretoxírina, cujos dentes são frequentemente encontrados associados a restos de mosassauros jovens. A relação entre o mosassauro e outros grandes predadores do Seaway era uma dança constante de competição e domínio. As margens costeiras da América do Norte Central tornaram-se palco de um equilíbrio instável, onde nenhum predador estava seguro. Ali, nesses deltas ricos em sedimentos, foram encontrados alguns dos fósseis de mosassauro mais bem preservados. Em certas camadas, é até possível distinguir projeções do contorno da pele, revelando minúsculas escamas dispostas em padrões regulares. Estas descobertas, preservadas por episódios anóxicos, oferecem um vislumbre direto da biologia deste superpredador. A biomecânica do mossasauro ainda é objeto de pesquisa contínua. Modelos digitais mostram que, com um único movimento da cauda, ele podia gerar impulsos capazes de deslocar 1000 litros de água, criando rastros de turbulência que o impulsionavam para a frente a velocidades comparáveis às de um tubarão moderno. A sua forma de nadar não era a de um réptil desajeitado, mas sim a de um predador perfeitamente adaptado a um ambiente em mudança. Os seus músculos dorsais funcionavam como um sistema de molas orgânicas, capazes de libertar energia acumulada numa fração de segundo. A presença do mossasauro no Seaway era tão dominante que alterou a própria estrutura do ecossistema. Peixes e répteis marinhos desenvolveram comportamentos defensivos, migrações específicas e adaptações anatômicas influenciadas pela pressão predatória exercida por este gigante. O mossasauro não era apenas mais um predador. Era um fator ecológico definidor, uma força evolutiva capaz de moldar a trajetória de espécies inteiras. No final do Cretáceo, à medida que as águas do Seaway começavam a recuar devido a mudanças tectônicas e à descida global do nível do mar, o mossasauro continuou a dominar o espaço restante. Os seus restos mortais aparecem mesmo em áreas onde o mar interior já começava a fragmentar-se. Era um sobrevivente adaptável, capaz de transitar entre ambientes costeiros profundos e de transição, mas a extinção em massa que pôs fim à era dos dinossauros terminou abruptamente o seu reinado. O Deinosuchus, o maior crocodilomorfo da história. Nas margens pantanosas do mar interior ocidental, onde os rios do oeste desaguavam nas águas quentes do oceano interior, espreitava uma criatura tão aterradora que mesmo os jovens mosassauros evitavam aproximar-se demasiado do seu território. O Deinosuchus, cujo nome significa crocodilo terrível, reinava nos estuários, lagoas e costas pantanosas do Cretáceo Superior. Era o maior predador crocodilomorfo que alguma vez existiu na América do Norte, um caçador que combinava o poder esmagador de um réptil pré-histórico com uma estratégia de emboscada sem precedentes. O Deinosuchus apareceu há aproximadamente 82 milhões de anos, durante o Campaniano. A sua linhagem estava relacionada com aligátores primitivos,
mas as suas proporções tornavam-no um gigante excepcional. Restos fósseis encontrados no Texas, Montana e Utah mostram que este predador crocodilomorfo podia ultrapassar os 10 metros de comprimento e atingir um peso estimado entre 5 e 8 toneladas. Alguns fragmentos sugerem mesmo a existência de espécimes ainda maiores, capazes de competir com os gigantes marinhos que navegavam no Seaway. O seu tamanho colocava-o entre os predadores de topo do ecossistema, tanto em ambientes fluviais como costeiros. O crânio do Deinosuchus era a sua arma definitiva. Media mais de 1,5 metros de comprimento e possuía uma estrutura óssea densamente reforçada. Os seus dentes, fortes e cônicos, foram concebidos para esmagar, não apenas para perfurar. Cada mordida libertava uma pressão tão intensa que estudos biomecânicos modernos sugerem que excederia as forças registradas em qualquer crocodilo contemporâneo. Ele era capaz de esmagar ossos de dinossauros, carapaças de tartarugas gigantes e, provavelmente, os crânios de répteis marinhos que se aproximavam demasiado da sua emboscada. A estratégia de caça do Deinosuchus era tão letal quanto eficaz. Ao contrário dos mosassauros, que atacavam ativamente em mar aberto, este gigante preferia a imobilidade calculada. Escondia-se parcialmente submerso na água, com os olhos e narinas visíveis, esperando que presas desavisadas se aproximassem da margem do rio ou nadassem através do seu território. Quando o momento certo chegava, ele atacava com um avanço devastador, emergindo com uma explosão de força que desestabilizava a vítima e a arrastava para debaixo de água para usar a técnica do death roll, uma torção violenta que dilacerava membros e quebrava ossos. O registro fóssil revela que o Deinosuchus caçava uma gama surpreendente de presas. Ossos de ceratopsídeos com marcas de dentes atribuíveis a este crocodilomorfo foram encontrados em sedimentos do Seaway, assim como restos de hadrossauros que apresentavam fraturas causadas por mordidas extremamente fortes. Também foram encontradas carapaças de tartarugas gigantes esmagadas com uma força que nenhum outro animal conhecido do Cretáceo superior do continente norte-americano poderia ter exercido. Estas evidências sugerem que o Deinosuchus não se limitava a presas pequenas ou médias. Ele atacava sem hesitação dinossauros herbívoros que se aproximavam de pontos de água ou atravessavam áreas alagadas. Uma das questões mais intrigantes é se o Deinosuchus se cruzou com os mosassauros que habitavam o Seaway. Embora o tamanho e a força do Deinosuchus o tornassem um rival potencial, a interação entre estes dois predadores era limitada e circunstancial. No entanto, alguns restos fragmentários de jovens mosassauros, com marcas de mordidas que correspondem aos dentes do Deinosuchus, sugerem que, quando a oportunidade surgia, este crocodilomorfo não hesitava em atacar jovens predadores marinhos. Nesses encontros, o Deinosuchus tinha a vantagem da surpresa. O seu ataque era um golpe ascendente vertical, inesperado para qualquer réptil marinho que nadasse perto da superfície em águas rasas. O seu habitat preferido eram estuários e zonas de maré, áreas onde a água doce e salgada se misturavam. Estes ambientes eram ricos em nutrientes, com florestas alagadas e vegetação costeira, atraindo tanto herbívoros terrestres como répteis marinhos. A combinação de pântanos profundos e águas turvas tornava o Deinosuchus um caçador quase invisível, um mestre da emboscada silenciosa, cujo camuflagem natural lhe permitia espreitar sem ser detetado. Mesmo os grandes predadores marinhos evitavam águas onde o fundo era demasiado escuro ou onde a vegetação aquática dificultava a visibilidade. Eles sabiam instintivamente que outro predador reinava ali. O seu corpo maciço escondia uma massa muscular imponente. Vértebras cervicais e torácicas reforçadas com cristas ósseas permitiam ao Deinosuchus projetar o seu pescoço para a frente com uma força devastadora.
Os seus membros, curtos mas robustos, proporcionavam-lhe uma base firme nos fundos lamacentos, facilitando as rápidas rotações necessárias para incapacitar a presa. Era um predador que utilizava a física do ambiente. Cada movimento era concebido para maximizar a força sem desperdício de energia desnecessário. O mais fascinante sobre o Deinosuchus é a forma como coexistiu com os dinossauros terrestres e as gigantescas criaturas marinhas do Seaway. Era um predador verdadeiramente anfíbio. Caçava em terra e na água com a mesma eficácia. Hadrossauros e ceratopsídeos tinham de atravessar pântanos ou áreas de maré alta para aceder a fontes de alimento. E durante essas viagens, o Deinosuchus espreitava, invisível sob a superfície. Os promosassauros representavam um perigo quando se aventuravam em águas rasas, caçando peixes ou procurando descanso. O ataque podia vir de baixo, sem aviso. Fósseis excepcionalmente bem preservados revelam detalhes importantes do seu ciclo de vida. Alguns ossos exibem linhas de crescimento semelhantes às dos crocodilos modernos, sugerindo que o Deinosuchus podia viver várias décadas, talvez mais de 80 anos. Este lapso de tempo permitiu que os indivíduos adultos atingissem tamanhos verdadeiramente colossais. Os filhotes, por outro lado, eram pequenos e vulneráveis, passando os primeiros anos escondidos em rios interiores, longe das áreas onde os grandes predadores do Seaway reinavam. Com o tempo, migravam para as áreas costeiras, onde gradualmente se integravam no ecossistema do mar interior. O Deinosuchus foi também um arquiteto ecológico. A sua presença influenciou os períodos de recuo. Os seus habitats também se fragmentaram. As áreas estuarinas diminuíram, os pântanos desapareceram e as correntes mudaram de direção. Para um animal tão grande e especializado, estas mudanças foram catastróficas. No entanto, os fósseis mostram que o Deinosuchus sobreviveu até os últimos milhões de anos do Cretáceo. Coexistiu com os mosassauros gigantes e com os últimos dinossauros antes do impacto do meteorito. O reino dos cefalópodes gigantes do Cretáceo. Enquanto os mosassauros dominavam as águas abertas do Seaway e o Deinosuchus espreitava nas margens, outra linha de criaturas moldava o seu domínio nas regiões intermédias e profundas do antigo mar interior. Eram os cefalópodes gigantes, representados por dois dos invertebrados mais impressionantes do Cretáceo, o Tusoteuthis e o Enchodus. Embora não atingissem as dimensões colossais dos mosassauros, estes polvos pré-históricos possuíam armas biológicas decisivas, inteligência engenhosa, tentáculos poderosos e a capacidade de caçar em espaços onde os grandes répteis não conseguiam mover-se facilmente. O mar interior ocidental oferecia condições perfeitas para o seu desenvolvimento. As águas quentes, saturadas de nutrientes dos rios do oeste, alimentavam enormes populações de peixes, amonites e outros organismos que formavam a base da sua dieta. As áreas mais profundas, onde a luz quase desaparecia completamente, sustentavam a presença de predadores que dependiam do silêncio e de emboscadas calculadas. Ali, neste mundo delicado e silencioso, prosperavam os cefalópodes gigantes do Cretáceo. O Tusoteuthis, um dos mais notáveis, atingia comprimentos estimados entre 6 e 11 metros, se considerarmos os seus tentáculos alongados. O seu corpo não possuía a concha rígida típica dos amonites. Em vez disso, tinha um gládius, uma lâmina interna semelhante à dos polvos modernos que lhe proporcionava estrutura e rigidez suficientes para um movimento rápido. A ausência de uma concha externa tornava-o muito mais ágil, ideal para realizar manobras evasivas ou ataques vindos da escuridão. O seu parente próximo, o Enchodus, tinha dimensões semelhantes e provavelmente um estilo de vida parecido. Ambos os cefalópodes partilhavam uma característica crucial. Eram criaturas altamente inteligentes, em comparação com muitos dos animais que habitavam o Seaway. Embora os fósseis não possam revelar diretamente as suas capacidades cognitivas, a comparação com polvos modernos
sugere que eles tinham cérebros relativamente grandes, sistemas nervosos complexos e uma coordenação muscular excepcional. As técnicas de caça destes gigantes do Cretáceo variavam dependendo do tamanho e do ambiente. Nas áreas profundas, onde a escuridão reinava quase completamente, eles usavam estratégias de emboscada. Permaneciam praticamente imóveis, suspensos na coluna de água graças à capacidade de flutuação equilibrada dos seus corpos. Quando um peixe, um amonite ou mesmo um jovem réptil passava por perto, os tentáculos disparavam com uma velocidade deslumbrante. Estes tentáculos, equipados com ventosas e estruturas córneas, fechavam-se em torno da presa antes que esta pudesse defender-se. Em áreas mais iluminadas, adotavam táticas ativas. Moviam-se em trajetórias oblíquas, perseguindo cardumes de peixes e encurralando-os em áreas onde a densidade da água dificultava a fuga. A velocidade que atingiam, embora inferior à dos mosassauros, era impressionante para um invertebrado de grande porte. Seu corpo hidrodinâmico e propulsão a jato permitiam manobras curtas e poderosas, suficientes para capturar presas que dependiam apenas da velocidade para sobreviver. Fósseis de Tussoteltes são geralmente encontrados em fragmentos, pois sua estrutura corporal não se preserva facilmente. No entanto, os restos de gládios e as marcas de tentáculos em amonites e peixes ósseos fornecem evidências claras de sua presença dominante. Em algumas camadas de Seveway, foram encontrados amonites com padrões de perfuração que correspondem aos ataques desses cefalópodes. Essas descobertas sugerem que eles não eram apenas necrófagos, mas caçadores ativos capazes de enfrentar presas com conchas resistentes. Um dos aspectos mais intrigantes do comportamento das lulas gigantes do Cretáceo é sua possível interação com os mosassauros. Em áreas profundas, onde os grandes répteis não conseguiam se mover facilmente devido ao seu tamanho e sensibilidade ao oxigênio, é provável que as lulas tivessem domínio total. Enxoteltes e Tussoteltes podem ter usado essas áreas como refúgios estratégicos. De lá, eles emergiam para caçar e depois se retiravam rapidamente para as profundezas, onde os mosassauros evitavam essas áreas. Esse contraste de habitats deve ter levado ocasionalmente a confrontos. Alguns fósseis de mosassauros exibem marcas em seus ossos que poderiam ser interpretadas como ferimentos causados por tentáculos armados com ganchos córneos. Embora esses confrontos provavelmente não fossem fatais para os répteis adultos, eles revelam que até mesmo os predadores dominantes de Seveway podiam ser atacados das trevas por criaturas muito menores, mas surpreendentemente perigosas. As lulas gigantes também desempenharam um papel crucial no equilíbrio ecológico de Seveway. Elas faziam parte de uma cadeia alimentar que conectava as camadas superficiais e profundas do oceano interior. Enquanto os mosassauros caçavam na superfície e nas camadas intermediárias da água, as lulas atuavam como predadores-chave em áreas que eram de difícil acesso para eles. Essa divisão espacial ajudava a manter a estabilidade do ecossistema, garantindo que nenhuma espécie pudesse monopolizar completamente os recursos marinhos. A reprodução desses cefalópodes ainda é um mistério. Se seguissem padrões semelhantes aos de seus parentes modernos, é possível que depositassem ovos em aglomerados presos a estruturas do fundo do mar. Outra possibilidade é que eles liberassem em massa milhares de ovos nas águas mais profundas, onde o risco de predação era menor. Os filhotes, minúsculos em comparação com os adultos, devem ter sido particularmente vulneráveis a tubarões, peixes grandes e outros predadores. Um dos desafios enfrentados pelos paleontólogos ao estudar Tussoteltes e Enxoteltes é a má preservação de seus corpos moles. No entanto, Quay teve uma vantagem crucial. Camadas anóxicas impediram a rápida decomposição de organismos não esqueléticos. Em algumas descobertas fósseis, moldes de tecidos moles mostram os contornos de tentáculos e estruturas internas,
algo excepcional no registro fóssil de cefalópodes. Essas descobertas permitem reconstruir com mais precisão a anatomia desses gigantes e fornecem pistas sobre seu comportamento. A relação entre as lulas gigantes e os amonites foi particularmente intensa. Embora os amonites tivessem conchas resistentes, elas nem sempre eram suficientes para repelir ataques coordenados. Marcas radiais em algumas conchas sugerem que as lulas poderiam agarrá-las com seus tentáculos e girá-las violentamente para quebrá-las. Essa técnica permitiria o acesso ao corpo interno mole com surpreendente eficiência. Parapusosia, o maior amonite que já existiu. Nas profundezas do mar interior ocidental, onde a luz mal penetrava e os sedimentos criavam uma paisagem silenciosa, vivia uma criatura que, embora não tivesse presas, tentáculos gigantes ou mandíbulas aterrorizantes, impressionava por sua majestade e tamanho. Parapusosia, o maior amonite conhecido, representava o ápice evolutivo de uma linhagem que dominou os oceanos por mais de 300 milhões de anos. Sua enorme concha espiral, que em alguns casos ultrapassava 3 metros de diâmetro, o tornava uma presença inconfundível naquele mar interior do período Cretáceo tardio. Os amonites eram cefalópodes vagamente aparentados com lulas e polvos modernos, mas seu modo de vida era radicalmente diferente. Ao contrário dessas espécies, os amonites possuíam uma concha externa dividida em câmaras internas. Essas câmaras eram cruciais. O animal podia enchê-las ou esvaziá-las de gás para controlar sua flutuabilidade, subindo ou descendo na coluna d'água com velocidade e precisão impressionantes. No caso do Parapusosia, essa concha atingiu proporções titânicas, levantando questões sobre seu modo de vida, mobilidade e papel ecológico em Seaway. A descoberta do Parapusosia remonta ao século XIX, quando paleontólogos encontraram fragmentos de conchas gigantes no Texas, Kansas e norte do México. Inicialmente, esses restos foram considerados anomalias ou espécimes deformados de amonites comuns. Com o tempo, no entanto, reconheceu-se que pertenciam a uma espécie excepcional que evoluiu para o maior de seu tipo. Alguns espécimes completos encontrados na Alemanha e no México atingiram mais de 2,5 metros de diâmetro, e alguns registros fragmentários sugerem que existiram indivíduos ainda maiores. A concha do Parapusosia era uma maravilha da engenharia natural. Sua espiral achatada, dividida em câmaras cuidadosamente seladas, permitia ao animal manter um equilíbrio perfeito entre flutuabilidade e estabilidade. Cada nova câmara adicionada durante seu crescimento exigia um investimento maciço de recursos minerais, principalmente carbonato de cálcio. O processo de construção era lento, preciso e contínuo. O Parapusosia expandia sua concha ao longo de toda a vida, criando padrões ondulados na parte externa que hoje ajudam os paleontólogos a identificar a espécie. O tamanho dessa criatura gerou intensos debates sobre seu modo de vida. Alguns cientistas argumentam que o Parapusosia era relativamente lento, uma espécie de gigante gentil que nadava nas correntes de Seaway, alimentando-se de plâncton, pequenos crustáceos e peixes minúsculos. Outros argumentam que, apesar de seu tamanho, ele poderia realizar movimentos rápidos por curtos períodos, utilizando musculatura interna bem desenvolvida para expelir água através de um sifão, semelhante aos cefalópodes modernos. No entanto, qualquer aceleração sustentada seria difícil para um animal com uma concha tão pesada e volumosa. Uma das questões mais intrigantes sobre o Parapusosia diz respeito à sua posição na cadeia alimentar. Seu tamanho colossal pode tê-lo protegido de muitos predadores. Jovens mosassauros poderiam ter atacado espécimes pequenos, mas um indivíduo adulto representaria um desafio até mesmo para os superpredadores de Seaway. No entanto, existem fósseis de conchas com marcas de dentes que poderiam pertencer a mosassauros ou tubarões como o Squalicorax,
sugerindo que até mesmo os gigantes poderiam ser atacados em circunstâncias favoráveis. As conchas de Parapusosia também fornecem pistas sobre o ambiente em que viviam. Os padrões de crescimento registrados em suas câmaras internas permitem reconstruir as flutuações de temperatura, salinidade e disponibilidade de nutrientes em Seaway. Cada linha na concha funciona como um registro microscópico das mudanças ambientais, tornando esses gigantes registros naturais do clima do Cretáceo. Estudos isotópicos realizados em espécimes do México revelaram variações sazonais significativas, sugerindo que o Parapusosia migrava verticalmente em busca de temperaturas ideais ou abundância de alimentos. Indivíduos juvenis, por outro lado, eram provavelmente muito mais vulneráveis. Versões menores de Parapusosia, com conchas pouco maiores que uma mão humana, eram presas favoritas de predadores como peixes e cefalópodes como o Tusoteutis. É provável que muitos deles não atingissem a idade adulta, forçando a espécie a produzir um grande número de filhotes para manter populações estáveis. Ao contrário dos cefalópodes modernos, que geralmente têm uma vida curta, os amonites provavelmente viveram por vários anos, acumulando anéis de crescimento que podem ser analisados em laboratório hoje. Seve era um ambiente ideal para os Parapusosias. Suas águas ricas em nutrientes promoviam a proliferação de plâncton, a base de sua dieta. Os sedimentos finos que caracterizavam as áreas profundas permitiram que suas conchas se preservassem com incrível precisão, tornando este mar interior um dos sítios de amonites gigantes mais bem preservados do mundo. Em alguns locais, as conchas aparecem quase intactas, preservando detalhes tão finos quanto as suturas internas, os padrões intrincados que revelam a arquitetura complexa do invólucro. Uma das peculiaridades mais fascinantes do Parapusosia foi como seu tamanho afetava o ecossistema. Sua mera presença influenciava os padrões de predação. Mosassauros que se alimentavam de amonites tinham que procurar indivíduos jovens ou espécimes enfraquecidos, exercendo pressão evolutiva sobre outras espécies para crescer mais rápido ou desenvolver mecanismos de defesa. Além disso, quando o animal morria, suas conchas vazias se tornavam refúgios para peixes pequenos, crustáceos e outros invertebrados. É até possível que alguns répteis pequenos usassem essas estruturas como abrigos temporários nas costas de Seaway. O tamanho colossal do Parapusosia também afetou seu comportamento reprodutivo. Embora não haja evidências diretas, muitos paleontólogos especulam que esses amonites gigantes realizavam migrações massivas para áreas específicas de Seaway, onde depositavam seus ovos em grandes quantidades. Essas agregações atrairiam predadores como tubarões e mosassauros por semanas, criando dinâmicas temporárias de intensa interação ecológica. Restos fossilizados de grandes concentrações de conchas juvenis apoiam essa ideia. À medida que Seve começou a se fragmentar nos últimos milhões de anos do período Cretáceo, o Parapusosia enfrentou mudanças ecológicas drásticas. A redução das áreas profundas, combinada com flutuações na química da água, provavelmente afetou sua capacidade de construir conchas tão enormes. Com o tempo, seu tamanho pode ter diminuído e as condições ecológicas em deterioração acabaram contribuindo para seu desaparecimento antes do final do período. Os tubarões gigantes de Seaway. Entre as criaturas marinhas gigantes do mar interior ocidental, 3 tubarões dominaram a zona ecológica intermediária. Eles não eram tão grandes quanto os mosassauros, nem tão esquivos quanto os cefalópodes gigantes, mas tiveram um impacto decisivo em peixes, jovens répteis e até mesmo em outros tubarões. Essas criaturas, Taikodus, Cretoxírina e Squalicorax, representavam estratégias evolutivas muito diferentes dentro do mesmo ambiente letal. Juntos, eles formaram uma tríade formidável que definiu a dinâmica predatória de Seaway
por mais de 20 milhões de anos. O primeiro, Ptychodus, era talvez o mais surpreendente. Em vez de ser carnívoro, este tubarão colossal possuía dentes especializados em esmagar conchas. Seus dentes largos, rombudos e perfeitamente alinhados formavam uma superfície contínua, quase como uma placa trituradora projetada para esmagar presas duras. Sua dieta incluía amonites, peixes pulmonados, crustáceos de casca dura e possivelmente pequenas tartarugas. Seu tamanho, estimado entre 7 e 10 metros, o tornava um gigante relativamente pacífico em Seaway, com sua mera presença inspirando respeito entre predadores menores. A anatomia do Ptychodus permanece parcialmente um mistério, pois seu corpo cartilaginoso raramente se preserva inteiro. No entanto, sítios em Kansas e Texas revelaram baterias dentárias perfeitamente preservadas, permitindo a reconstrução de sua poderosa capacidade de esmagamento. Suas mandíbulas eram capazes de gerar força suficiente para quebrar conchas resistentes que seriam inacessíveis para a maioria dos predadores de Seaway. Isso permitiu que o Ptychodus mantivesse um nicho ecológico quase exclusivo, evitando a concorrência direta com mosassauros e cefalópodes gigantes. Se o Ptychodus era um especialista, o Cretoxyrina era a personificação de um predador rápido e letal. Conhecido como o grande tubarão branco do período Cretáceo. Este tubarão atingia até 7 metros de comprimento, com alguns fragmentos ósseos, sugerindo que espécimes maiores poderiam ter existido. Seu corpo era ágil e hidrodinâmico, projetado para a velocidade. Seus dentes, longos, afiados e ligeiramente curvados, eram ideais para rasgar carne rapidamente e penetrar tecidos grossos em um único ataque. Paleontólogos encontraram restos de Cretoxyrina em quase todas as camadas bem preservadas de Seaway. E o que é mais impressionante são as evidências de sua dieta. Mandíbulas com dentes desgastados, fragmentos de restos esqueléticos e marcas de mordidas em fósseis de jovens mosassauros revelam que este tubarão atacava até mesmo répteis marinhos. Vértebras de plesiosauros com marcas distintas que correspondem ao seu padrão de dentes também foram encontradas. Cretoxyrina era um caçador oportunista, ousado e altamente agressivo. Seu método de caça provavelmente se assemelhava ao dos modernos tubarões macô. Uma aproximação silenciosa, uma aceleração súbita e um ataque tão rápido que a presa tinha pouco tempo para reagir. Sua velocidade permitia que ela caçasse grandes peixes, répteis marinhos e aves marinhas que se afastavam demais da superfície. Embora não pudesse competir diretamente com os mosassauros adultos em tamanho ou música-força, ela representava um perigo real para os jovens, que precisavam evitar as áreas abertas do Seaway durante seus primeiros anos de vida. O terceiro membro deste trio predador, Squalicorax, tinha um estilo completamente diferente. Apelidado de tubarão-corvo, era tanto um caçador ativo quanto um necrófago oportunista. Medindo entre 3 epímetros, música, mas sua boca marcada por dentes triangulares e serrilhados o tornava um inimigo constante para qualquer animal ferido ou enfraquecido. Seus dentes são encontrados em restos esqueléticos de música, mosassauros, tartarugas, plesiosauros e até mesmo dinossauros terrestres que foram arrastados para o mar. A presença de Squalicorax em restos fósseis de música dinossauros é particularmente reveladora. Em vários locais do Seaway, ossos de hadrossauros foram encontrados com marcas de mordida de tubarão, sugerindo que esses animais foram atacados ou consumidos após caírem nas águas interiores. Embora provavelmente não atacasse dinossauros vivos, o Squalicorax aproveitava qualquer oportunidade para se alimentar de corpos que flutuavam na superfície. Sua capacidade de detectar o cheiro da decomposição o tornava um limpador natural do ecossistema, removendo carcaças que, de outra forma, permaneceriam na água por semanas. Embora menor que o Cretoxyrina, o Squalicorax possuía uma agilidade notável.
Seu corpo flexível permitia que ele manobrasse entre cardumes de peixes ou entre os restos de animais mortos. Em alguns locais de escavação, vários indivíduos foram encontrados em torno de um único corpo fossilizado, sugerindo que formavam aglomerados temporários quando a comida era abundante. Embora não esteja claro se caçavam em grupo, é evidente que conseguiam se deslocar rapidamente para áreas onde ocorriam mortes em massa, como inundações repentinas ou tempestades. O papel ecológico desses tubarões era crucial. Enquanto os mosassauros dominavam o topo da cadeia alimentar, esses 3 tubarões dividiam os níveis inferiores. O Ptychodus controlava os moluscos de concha dura, impedindo o crescimento explosivo descontrolado de suas populações. O Cretoxyrina mantinha o equilíbrio entre grandes peixes e jovens répteis marinhos, exercendo pressão predatória sobre quase qualquer criatura que vivesse em águas abertas. E o Squalicorax limpava os corpos mortos, limitando a proliferação de bactérias e mantendo a saúde do ecossistema. Juntos, esses tubarões exerciam uma profunda influência no ritmo biológico do Seaway. À medida que os fluxos de nutrientes aumentavam, suas populações cresciam, intensificando a competição e alterando os padrões migratórios. Em períodos de declínio, competiam entre si e com outros predadores. Em alguns períodos, as populações de Cretoxyrina aumentaram dramaticamente, o que deve ter significado maior pressão sobre os jovens mosassauros e grandes peixes. Em outros períodos, as populações de pticodos cresceram, aproveitando a abundância de amonites antes do colapso final do Cretáceo. A interação entre esses tubarões e os mosassauros é particularmente reveladora. Os mosassauros adultos raramente eram presas diretas dos tubarões, mas os jovens estavam constantemente em perigo. Alguns fósseis mostram marcas de mordida de Squalicorax em ossos de mosassauros recém-nascidos. Uma prova clara de que esses tubarões não perdiam a oportunidade quando encontravam indivíduos vulneráveis. Por outro lado, o Cretoxyrina podia ocasionalmente se confrontar com mosassauros de tamanho médio, música, embora esses confrontos devessem ser perigosos para ambas as espécies. À medida que o Seaway começou a recuar nos últimos milhões de anos do Cretáceo, esses tubarões também enfrentaram mudanças dramáticas. A redução dos habitats de águas profundas afetou o Ptychodus, que dependia de áreas ricas em invertebrados. O Cretoxyrina, no entanto, continuou a prosperar até quase o final do Cretáceo, mas seu desaparecimento foi associado à perda de rotas migratórias que tradicionalmente atravessavam o Seaway. O Squalicorax, versátil e oportunista, foi um dos últimos a desaparecer, sobrevivendo até pouco antes da extinção em massa. Siphaxtinus, um peixe assassino que engolia suas presas, música inteiras. Nas águas traiçoeiras e turvas do mar interior ocidental, onde tubarões gigantes patrulhavam as áreas intermediárias e mosassauros reinavam nas profundezas, existia um predador que não precisava de presas serrilhadas ou tentáculos enormes para inspirar terror. O Siphaxtinus, um peixe ósseo com quase 6 metros de comprimento, combinava uma agilidade surpreendente com uma ferocidade que superava até mesmo alguns répteis marinhos. Sua reputação não se devia ao seu tamanho, mas ao seu método de música, caça implacável. Este monstro podia engolir presas quase do seu próprio tamanho em uma única abocada. O Siphaxtinus apareceu durante o Cretáceo Superior, quando o mar interior ocidental estava em pleno florescimento ecológico. Suas águas, quentes e ricas em nutrientes, abrigavam uma cadeia alimentar vibrante dominada por música, grandes peixes, tubarões, répteis marinhos e cefalópodes. Neste mundo competitivo, o Siphaxtinus se estabeleceu como um dos predadores de nível médio mais perigosos, superado apenas pelos mosassauros adultos. Descobertas fósseis indicam que sua distribuição cobria grande parte do mar interior, desde águas profundas até plataformas costeiras, onde espreitava peixes e jovens de outras espécies. A anatomia deste peixe
Era uma maravilha de eficiência predatória. Seu corpo alongado e extremamente hidrodinâmico foi projetado para atingir altas velocidades. Suas barbatanas, longas e fortes, serviam como lemes, permitindo-lhe fazer mudanças bruscas de direção para capturar presas evasivas. Sua cauda em forma de música, meia-lua, gerava impulsos poderosos que o impulsionavam para a frente com uma velocidade comparável aos predadores mais ágeis modernos. Mas o que realmente tornava os Shpaktinos temível era sua cabeça. Seu crânio maciço, que representava quase 1/3 do comprimento total do animal, escondia uma boca armada com dezenas de dentes afiados, longos e estreitos, dispostos como uma parede mortal. Esses dentes não eram feitos para esmagar, mas para cortar e segurar presas grandes. Uma vez que um animal era pego em suas mandíbulas, ele não podia escapar. Música. Os dentes inclinados para trás impediam qualquer movimento na direção oposta. Sua mordida era rápida, precisa e brutal. A característica mais famosa deste animal vem de um dos fósseis mais notáveis já encontrados na América do Norte. No Kansas, foi descoberto um Shifactinus fossilizado com um peixe inteiro em sua cavidade abdominal. Um Gyus arquatus com quase 2 metros de comprimento, cujo corpo estava dobrado, mas sem sinais de quebra. O Kixfactinus o engoliu inteiro. Esta descoberta revelou não apenas a capacidade física de engolir presas grandes, mas também um método de caça impulsivo e de alto risco. Alguns paleontólogos acreditam que este indivíduo pode ter morrido devido à música engolir uma presa muito grande que ele não conseguiu digerir sem ferimentos internos. O comportamento do Shifactinus continua sendo objeto de pesquisa, mas o registro fóssil permite reconstruir aspectos-chave. Música. Tudo indica que ele era um caçador ativo capaz de perseguir presas por longos períodos antes de música desferir um golpe fatal. Sua visão deve ter sido excelente, permitindo-lhe detectar movimento à distância em águas relativamente claras. É também provável que ele respondesse a vibrações geradas por peixes feridos ou música cardumes em movimento, dirigindo-se a eles com velocidade explosiva. Ao contrário dos tubarões do mar interior ocidental, que eram várias combinações de caçadores oportunistas, necrófagos e especialistas, música, o Shifactinus era um predador puro. Sua dieta incluía peixes ósseos, cefalópodes, aves marinhas que mergulhavam muito fundo e até mesmo jovens plesiosauros e mosassauros, se a oportunidade surgisse. Embora não pudesse enfrentar répteis adultos, ele representava um perigo mortal para pequenas criaturas que se aventuravam em águas abertas. Marcas fósseis, música, em restos de peixes e répteis sugerem que o ataque do Shifactinus era semelhante aos de alguns peixes modernos, como o peixe-dourado ou a barracuda. Ele se aproximava de um ângulo lateral, mordia com força para a música, incapacitar a presa e depois voltava para engoli-la inteira ou em grandes pedaços. Seus dentes, embora não muito fortes, eram extremamente afiados e penetravam até mesmo em peles resistentes. O mar interior ocidental oferecia condições que favoreciam muito este tipo de predador. Cardumes de ripla eram abundantes e migrações os levavam atrás de correntes quentes que se moviam do Golfo para o norte. O Shifactinus seguia essas migrações. Ele se movia centenas de quilômetros pelo mar interior. Sua presença era cosmopolita, do sul dos atuais Estados Unidos até as regiões canadenses, onde o mar era mais profundo e frio. Os filhotes de Shifactinus, embora menores, já exibiam a mesma estrutura corporal projetada para a velocidade. Eles eram presas frequentes de tubarões como o Squalicorax, mas sua agilidade compensava sua vulnerabilidade. À medida que cresciam, passavam de consumir pequenos peixes para presas cada vez maiores, até se tornarem predadores quase insaciáveis.
É provável que seu rápido crescimento tenha sido uma estratégia evolutiva, música, para escapar da imensa pressão predatória do mar interior. O comportamento territorial dos chifactinos também deixou sua marca no registro fóssil. Alguns espécimes exibem mordidas de sua própria espécie, sugerindo violentos confrontos entre indivíduos adultos. Em um ecossistema saturado de predadores, a competição por comida era acirrada. Esses confrontos poderiam ocorrer durante a caça, quando vários chifactinos atacavam simultaneamente um cardume de peixes, ou durante disputas por parceiros na época de reprodução. Quando o mar interior ocidental começou a recuar durante o Maastrichtiano, o desaparecimento das áreas de águas profundas afetou diretamente este predador. As rotas migratórias foram fragmentadas e os cardumes de peixes diminuíram. Os chifactinos, dependente de grandes espaços e abundância de presas, viu-se cada vez mais encurralado. Finalmente, sua linhagem se extinguiu pouco antes da extinção que encerrou o Cretáceo. Plesiosauros, caçadores de pescoço longo. Sob as águas do mar interior ocidental, onde colossais mosassauros reinavam nas profundezas, tubarões gigantes patrulhavam as áreas intermediárias e peixes assassinos. Como os chifactinos espreitavam nas sombras, existia um gênero de predadores cuja aparência parecia desafiar toda a lógica do comportamento predatório. Eram os plesiosauros de pescoço longo, répteis marinhos cuja silhueta, composta por um corpo largo, 4 barbatanas poderosas e um pescoço incrivelmente alongado, parecia mais de um mundo de fantasia do que de um ecossistema real do Cretáceo. No entanto, esta forma anatômica única lhes proporcionou uma vantagem evolutiva que nenhum outro predador neste mar poderia igualar. Os plesiosauros surgiram milhões de anos antes do mar interior ocidental, mas foi aqui que eles alcançaram um dos maiores níveis de diversidade de sua música história tardia. Essas criaturas não competiam diretamente com os mosassauros. Eles ocupavam um nicho ecológico completamente diferente. Enquanto os gigantes répteis atingiam suas presas com força bruta, música, os plesiosauros usavam precisão cirúrgica, empregando seus longos pescoços como uma arma inesperada e extremamente eficaz. Seu corpo, compacto e fusiforme, servia como um ponto estável em torno do qual as 4 barbatanas largas se moviam. Ao contrário dos mosassauros que moviam suas caudas para impulsionar para a frente, música, os plesiosauros voavam sob a água. Suas barbatanas funcionavam como asas subaquáticas, gerando um movimento de batida, semelhante ao das tartarugas marinhas ou até mesmo dos pinguins modernos. Este método de natação permitia que eles manobrassem com precisão micrométrica em espaços apertados entre cardumes de peixes ou perto de estruturas de coral, música do Seaway. Mas a característica mais marcante e debatida era seu pescoço. Em algumas espécies, ele podia conter mais de 70 vértebras, um número muito maior do que qualquer réptil ou mamífero moderno. Este pescoço não era apenas longo, mas também surpreendentemente flexível. Embora não pudesse se dobrar bruscamente, música, ele podia descrever amplos arcos para se posicionar em torno de uma presa sem precisar mover o corpo inteiro. Em um ambiente repleto de predadores gigantes, essa estratégia permitia que os plesiosauros permanecessem relativamente escondidos enquanto estendiam a cabeça para atacar. Estudos biomecânicos sugerem que o pescoço funcionava como um braço articulado que emergia da escuridão da água. O corpo do plesiosauro podia permanecer estático, diminuindo a sua silhueta contra predadores potenciais, enquanto a sua cabeça se movia lentamente em direção à presa escolhida. Esta técnica era ideal para surpreender peixes pequenos, cefalópodes, crustáceos e, ocasionalmente, indivíduos jovens de outras espécies. A boca, embora não particularmente grande, era equipada com dentes longos e finos dispostos como uma gaiola, concebida para capturar presas escorregadias. No mar interior ocidental,
vários gêneros de plesiosauros de pescoço longo prosperaram, incluindo os elasmossauros, répteis que podiam atingir comprimentos de 10 a 12 metros, dos quais mais de metade era o pescoço. Este gigante era um dos predadores mais únicos do ecossistema. As suas vértebras cervicais eram tão numerosas e finas que, vistas individualmente, pareciam peças de um puzzle biológico. No entanto, formavam uma estrutura leve, flexível e funcional. O Elasmosaurus e os seus parentes alimentavam-se principalmente perto da superfície e em águas interiores. Aí, perseguiam cardumes de peixes pequenos que migravam em grupos densos, aproveitando as correntes quentes do mar interior ocidental. A sua estratégia consistia em cercar o cardume por baixo, escondendo o seu corpo volumoso, e depois esticar rapidamente o pescoço para o centro do cardume para capturar presas sem que o resto do cardume notasse a sua presença. A tática impedia a fuga total do cardume, permitindo ao plesiosauro repetir o ataque várias vezes em poucos minutos. Embora geralmente vistos como criaturas desajeitadas devido aos seus pescoços desproporcionais, as evidências fósseis indicam que eram surpreendentemente ágeis. As suas barbatanas em forma de remo funcionavam em pares opostos, gerando um movimento contínuo para a frente, enquanto o seu corpo mantinha um equilíbrio hidrostático quase perfeito. Esta forma de locomoção permitia-lhes fazer curvas apertadas e mudanças rápidas de profundidade, o que era particularmente útil para escapar de predadores, como o Mosasaurus ou o Cretoxirina. As interações entre plesiosauros e mosasauros eram provavelmente frequentes. Os mosasauros, predadores oportunistas maiores, atacavam jovens plesiosauros sempre que a oportunidade surgia. No entanto, os adultos eram presas difíceis. Os seus corpos largos, reforçados por costelas fortes e a capacidade de virar bruscamente, complicavam os ataques diretos dos mosasauros. Alguns fósseis mostram marcas de mordidas no pescoço e nas barbatanas dos plesiosauros, evidenciando tentativas de predação mal-sucedidas. Estas cicatrizes revelam um mundo onde cada encontro entre estas duas espécies era uma luta curta, explosiva e potencialmente fatal. A reprodução dos plesiosauros é também notável. Ao contrário de répteis marinhos mais primitivos que punham ovos em terra, os plesiosauros eram vivíparos. Isto significa que davam à luz filhotes totalmente desenvolvidos diretamente na água, o que foi confirmado pela descoberta de um fóssil de plesiosauro com um embrião na sua cavidade abdominal. Esta descoberta revolucionou a compreensão da sua biologia. Os filhotes nasciam a nadar e dependiam apenas da sua própria agilidade para sobreviver. Muitos deles provavelmente caíram vítimas de tubarões ou peixes grandes, como o Shiphactinus nas suas primeiras horas de vida. O comportamento social dos plesiosauros continua a ser um tópico em aberto, mas alguns cientistas sugerem que poderiam formar pequenos grupos, especialmente durante a época de reprodução. A concentração de fósseis de indivíduos jovens em certas áreas do mar interior ocidental sugere que existiam áreas de criação relativamente protegidas, onde os predadores eram menos numerosos. Estes refúgios naturais, provavelmente perto da costa ou em águas rasas, permitiam aos filhotes aprender a nadar e a caçar antes de se aventurarem em áreas mais perigosas. A sua anatomia também sugere alguma resiliência a mudanças ambientais moderadas. Quando o mar interior experimentava flutuações de temperatura ou salinidade, os plesiosauros podiam mover-se para áreas mais adequadas com relativa facilidade. Esta mobilidade contribuiu para o seu sucesso ao longo de milhões de anos, adaptando-se a um ecossistema em constante mudança. No entanto, também enfrentaram desvantagens evolutivas. O seu pescoço longo, embora útil na caça, era uma fraqueza em combate. Ataques laterais de tubarões como o Squalicorax ou mordidas de mosasauros podiam apanhar o pescoço de surpresa e separá-lo facilmente se o atacante conseguisse agarrá-lo.
Esta desvantagem forçava os plesiosauros a depender da sua agilidade para evitar serem cercados ou encurralados. Os restos fósseis de plesiosauros do mar interior ocidental revelam um registro surpreendentemente rico. No Kansas, Nebraska e Dakota do Sul, encontram-se ossos articulados que preservam a forma completa do pescoço e das barbatanas, permitindo reconstruções detalhadas da sua biomecânica. Os sedimentos finos do mar interior eram ideais para preservar estas estruturas delicadas, protegidas da ação destrutiva de fortes correntes e predadores necrófagos. A Grande Extinção, o meteorito que destruiu o mar interior ocidental. Ao longo de milhões de anos, o mar interior ocidental foi um mundo vibrante repleto de predadores gigantes, criaturas únicas e ecossistemas complexos que pareciam destinados a durar. Mosassauros, plesiosauros, amonites gigantes, lulas titânicas, tubarões velozes e peixes assassinos criaram um equilíbrio ecológico duro, mas estável. No entanto, nada neste mar preparado para a concorrência interna poderia prever o que estava para vir do céu. Uma catástrofe tão vasta que não só destruiria o Seaway, mas também remodelaria para sempre a vida na Terra. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide com um diâmetro entre 10 e 12 quilômetros atingiu o local da atual península de Yucatán. O impacto libertou uma energia equivalente a vários milhares de milhões de bombas atômicas, causando destruição instantânea num raio de centenas de quilômetros. As primeiras ondas de destruição atingiram diretamente as áreas do sul do mar interior ocidental. A onda expansiva vaporizou rochas, ferveu a água costeira e gerou uma energia que se propagou pelo oceano como uma sombra devastadora. O impacto do asteroide causou um mega-tsunami, cuja força ultrapassou qualquer evento conhecido na história moderna. Ondas que podiam atingir mais de 15 metros de altura no local do impacto propagaram-se implacavelmente para norte. Percorreram os mares tropicais do Golfo e invadiram violentamente o mar interior ocidental, destruindo praias, estuários e florestas costeiras. Qualquer criatura apanhada perto da costa morreu instantaneamente. Tartarugas gigantes, aves marinhas, plesiosauros que caçavam perto da superfície e jovens mosassauros que patrulhavam deltas inteiros foram apanhados pela parede de água. A destruição física foi apenas o começo. O que se seguiu selou o destino de quase todas as espécies do Seaway. Quando o asteroide atingiu a crosta terrestre, levantou uma enorme nuvem de poeira, vapor e sulfatos que subiu até a estratosfera. Este material, disperso pela atmosfera global, bloqueou a luz solar durante meses, talvez anos. A fotossíntese foi interrompida em poucos dias, com o plâncton do mar interior a ser as primeiras vítimas. Seguiram-se todos os organismos que dele dependiam direta ou indiretamente. Num ecossistema tão profundamente ligado à produtividade primária, a interrupção da luz foi um golpe mortal. Em águas cada vez mais escuras do mar interior ocidental, as cadeias alimentares começaram a colapsar. Peixes pequenos, privados de alimento, morreram em massa. Tubarões como os Squalicorax perderam as suas fontes regulares de carcaças. O Cretoxírrhina, incapaz de encontrar presas suficientes, viu a sua população diminuir drasticamente em poucas semanas. O Schifactinus, altamente dependente de peixes grandes e cardumes abundantes, enfrentou uma fome ecológica devastadora. Restos de indivíduos morreram em águas rasas, onde hoje encontramos os seus esqueletos completos, testemunhas silenciosas de uma morte coletiva silenciosa. Os mosassauros enfrentaram um destino ainda mais dramático. Embora fossem predadores oportunistas, não conseguiam sobreviver num mar onde os peixes tinham quase desaparecido. O seu metabolismo, possivelmente ativo, exigia grandes quantidades de alimento, e a fome espalhou-se rapidamente pelas suas populações. Os jovens, incapazes de competir,
morreram primeiro. Os adultos seguiram pouco depois, deixando para trás um registro fóssil abundante nas últimas camadas do Cretáceo. Os seus corpos jaziam no fundo, que já começava a tornar-se anóxico devido ao excesso de matéria orgânica em decomposição. Amonites gigantes como o Parapusosia eram igualmente vulneráveis. Com o declínio da produtividade marinha e a interrupção dos ciclos migratórios, estes cefalópodes não conseguiram sobreviver à falta de alimento. As suas conchas, que dominaram os sedimentos do Seaway durante milhões de anos, foram enterradas nas últimas camadas do Cretáceo, marcando simbolicamente o fim de uma linhagem que sobreviveu a várias extinções anteriores, mas desta vez não conseguiu adaptar-se. A morte também se espalhou para as lulas gigantes do mar interior. Tusoteuthis e Enxoteuthis dependiam de presas ativas para sobreviver. Num mar estagnado, escuro e pobre em nutrientes, estes invertebrados gigantes simplesmente desapareceram. Os sedimentos finos preservam os últimos vestígios das suas gládias, quebradas ou deformadas como relíquias de um mundo que subitamente se extinguiu. Mesmo os plesiosauros, tão ágeis e adaptáveis, sucumbiram à destruição ambiental, embora o seu estilo de vida diversificado lhes permitisse sobreviver a mudanças moderadas no ecossistema. Não conseguiram enfrentar o colapso total da rede trófica. Os jovens morreram primeiro. Os adultos resistiram um pouco mais. Provavelmente alimentaram-se de qualquer presa que ainda se movesse nas águas turvas. Mas a falta de reprodução eficaz levou à sua extinção completa. O evento de impacto também desencadeou um fenômeno químico que selou o destino do mar interior ocidental: a acidificação súbita das águas. A enorme quantidade de sulfatos expelidos para a atmosfera combinou-se com a chuva para criar uma diluição ácida que caiu diretamente nas bacias interiores. Isto teve um impacto particular nas conchas de cálcio de bivalves e foraminíferos. Sem estas criaturas que formavam a base de várias cadeias alimentares, o ecossistema perdeu os seus alicerces, mas mesmo sem o impacto direto dos asteroides, o mar interior ocidental já vivia os seus últimos dias. Milhões de anos antes, o nível do mar tinha começado a baixar devido a mudanças tectônicas globais. A subducção da placa de Farallon e o levantamento gradual das montanhas rochosas estavam lentamente a expulsar o mar. Nos últimos milhões de anos do Cretáceo, o Seaway fragmentou-se em braços isolados, lagoas marinhas e enseadas dispersas. As correntes que antes alimentavam o mar com nutrientes enfraqueceram e algumas áreas já eram rasas antes do impacto. O asteroide acelerou brutalmente este processo, atuando como o golpe final num ecossistema já em transição. Em poucos meses, o mar interior ocidental deixou de ser o oceano vibrante que tinha separado a América do Norte durante quase 30 milhões de anos. As suas águas recuaram, as suas criaturas desapareceram e as bacias marinhas começaram a encher-se de sedimentos que, com o tempo, se transformaram em pradarias, florestas e planícies interiores. O que restou do Seaway foram rochas, fósseis e camadas marcadas pela presença de irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas abundante em meteoritos. Esta fina camada, espalhada por todo o continente, marca a fronteira entre dois períodos: o fim do domínio dos répteis gigantes e o início do mundo como o conhecemos hoje. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo: 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.